Nós também, recentemente, em 2022, tivemos uma operação que descobriu que o PCC estava planejando matar o Sérgio Moro, sequestrar e matar o Sérgio Moro. Depois, agora recentemente, veio à tona também, nessas investigações, no desdobramento dessas investigações, veio à tona de que esse grupo também monitorava os passos do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. A gente está falando de presidente da Câmara e do Senado. Então, assim, me preocupa muito, não só a cooptação do prefeito, da prefeitura, da Câmara de Vereadores, mas você imagina, os caras estão armando atentado político, planejando atentado político. É disso que se trata? Aí a gente está falando de máfia mesmo, né? Aí me lembra a Iangreta, me lembra a Cosa Nostra, me lembra as máfias italianas que são muito... que sempre deixaram, né, muito clara o seu método de operação, né, o seu modus operandi. A gente no começo do primeiro comando, até mais ou menos no início dos anos 2000, a gente tinha muito essa pegada de confronto contra o Estado, né? Teve a morte do juiz corregedor lá de Presidente Prudente, Luiz Carlos Machado, o juiz Machadinho, que foi executado pelo primeiro comando, o José Ismael Pedrosa, que era diretor do Carandiru, diretor do caso de tratamento de Taubaté, que também foi executado. Nós tivemos bomba colocada no fórum, tentativa de colocar bomba no Fórum Criminal da Barra Funda, tudo em 2000. Nós tivemos bomba colocada próximo da Bovespa, um carro, uma bomba colocada com 35 quilos de dinamite. E depois o PCC passou por aquele período que ele começou a ganhar dinheiro a partir da sintonia do progresso, ele começou a ficar mais quieto, né? Porque a partir do momento que você consegue ganhar muito dinheiro, você afrontar o Estado, você só arruma mais problema para você. Essas questões de plano para matar o Sérgio Moro, de uma série de coisas, eram planos que estavam acontecendo até uns anos atrás para tentar tirar o Marcola de dentro da cadeia. Porque os principais líderes da sintonia final, que são os caras que definem o que vai acontecer, eles estão, na maioria deles, presos em presídios federais, que são presídios que tem uma tranca bastante dura, que eles chamam, né? O cara só sai 2 horas por dia, fica meio que incomunicável e tal. E aí, todos esses caras, a maioria desses caras estão presos, com exceção do André do Rap, mais 1 ou 2, os caras estão presos ali, encarcerados. O Marcola está preso desde 1987, depois ele conseguiu fugir em 1998, foi preso em 1999, mas ao longo da vida dele, desde 87, ele está preso, então quer dizer que ele está 37 anos, pelo menos 36 anos encarcerado. Então, não adianta nada eu ser chefe de uma organização que está fazendo muito dinheiro, que está exportando 4 ou 5 toneladas por mês, se eu não posso ter a liberdade de poder gastar esse dinheiro aqui na parte de fora, se eu não posso tocar os negócios aqui na parte de fora. E aí, ver esses planos e esses monitoramentos a essas autoridades, pelo menos na época, na tentativa de tentar conciliar um plano para soltar o Marcola. Teve planos aí que a Polícia Federal captou que os caras iam gastar 65 milhões para tentar soltar o Marco Williams Herbra Camacho, o que acabou levando ele lá para Brasília, né? Aí para Brasília, né, Dantes? Você está em Brasília, e porque fizeram uma muralha, e aí em Brasília fica muito difícil você tirar um prisioneiro. Eles cogitaram até fazer contratação de mercenários internacionais para poder fazer esse resgate, e o sequestro de autoridades fazia parte desse plano, né? Segundo o Ministério Público, tá? E a polícia, porque esses caras ainda não foram julgados por esses atos preparatórios, né? Não, inclusive nesses atos preparatórios, o Marcola aqui, ele tentou, ele veio para Brasília primeiro, né? Depois aí tinha um plano para tentar soltá-lo aqui, aí mandaram ele lá para cima, lá descobriram outro plano e mandaram ele de volta para cá, né? Então a gente fica realmente aqui abismado com a ousadia dessa turma, né? Numa dessas investigações, fecha em mim aqui, por favor. Numa dessas investigações sobre esse plano de fuga, se fez aquele monitoramento e a gravação ambiental do Marcola conversando com um companheiro de cela, lá em 2022, falando da preferência dele de voto. Essa reportagem eu publiquei em 2022, em plena campanha,
às vésperas do primeiro turno, e ela foi derrubada pelo Alexandre de Moraes, classificada como fake news, embora houvesse o relatório, a transcrição da conversa, o áudio da conversa, e ela foi declarada fake news pelo Alexandre de Moraes. E depois eu fiz uma reportagem, uma matéria sobre a censura a essa matéria, e a matéria da censura também foi derrubada pelo Alexandre de Moraes. Eu fiquei proibido de falar sobre isso, com o risco de tomar uma multa de R$100 mil durante a campanha, caso eu voltasse a mencionar a matéria da censura, nem a matéria do Marcola, a matéria da censura. Pra vocês verem o nível da situação, né? A bagaceira que é. Quer dizer, é complicado demais você até abordar esses temas todos. Eu te pergunto, ainda nesse campo, Joel, e eu insisto um pouquinho nessa questão, pelo menos do impacto político, porque em 2006, por exemplo, nós tivemos, foi 2006, né? Aquele salve geral lá com ônibus que foram incendiados e tudo, né? Campanha, você tinha Geraldo Alckmin, governador, né? Governador. E é muito interessante que a esquerda usa muito isso para dizer que o Alckmin entrou em acordo com o PCC, enfim. E depois a própria esquerda é acusada de diálogo cabuloso, né? Com essa turma aí, o PT, enfim, tudo sai na mídia e a gente não vê efetivamente essas investigações, especialmente essas que envolvam a política de alguma maneira, a gestão pública de alguma maneira, elas parecem que elas não se consolidam, né? Você não tem uma conclusão, nunca tem uma conclusão. Mas eu queria recordar esse momento, porque eu queria a tua avaliação sobre o que mudou de 2007, você estava 6 para cá, você estava falando justamente de violência. A gente teve um evento semelhante a esse no Rio de Janeiro, né, com o Comando Vermelho, que também fechou uma área lá como protesto, né, da morte, em função da morte de alguns milicianos, e você teve gente tacando fogo em ônibus e tal. Mas nesse caso específico de 2006, você teve esses atos também de violência em função de todo um aparato repressivo. O que mudou de lá para cá? Como o PCC evoluiu de lá para cá? Detalhe um pouquinho mais essa questão do uso da violência para a gente, por favor. É que eu falei para você, Dantas, o PCC ele mudou de fase, né? A gente precisa entender essas fases da organização criminosa. Então ela nasce em 1993, logo depois do massacre do Carandiru, em que os presos eles estavam muito revoltados com o que havia acontecido. Nos anos 80, muitos presos participaram, e a família deles participaram de discussões sobre o início a volta da democracia, e aí eles participaram de construções da Constituição, de construção da LEP, das Leis de Execução Penal, ali em 1984, ainda no período ditatorial, em 1983, e eles estavam muito revoltados nesse sentido. Então, quando nasce a organização criminosa, uma das ordens dele no estatuto, né, era sair e processar não, mas atacar o Estado, que na visão deles era como se o Estado fosse o opressor e com o massacre do Carandiru ficou isso muito bem claro. Nos 90 e início dos anos 2000, nessa pegada, que é essa pegada de fundação do PCC, que ele precisa se mostrar como uma organização violenta para falar assim, ninguém mexe comigo e eu vou ampliar. Então você precisa se mostrar forte no mercado para você ampliar os seus negócios. A partir de 2003, 2004, os fundadores antigos do PCC, que eram esses caras mais virados para os atentados, eles foram mortos ou expulsos pelo Marcola. Marcola convenceu a comunidade carcerária e o Marcola ele cria toda uma estrutura burocrática no primeiro comando, que tem lá a sintonia do progresso, a sintonia das prisões, a sintonia enfim, várias sintonias, a sintonia do dinheiro, a galera do tomate, várias sintonias que são nada mais, nada menos do que setores e chefias que vão aparecendo de acordo com as atividades que o comando vai fazendo. E aí, a partir de 2006, que aconteceu essa última pegada forte do primeiro comando, eles chegaram à conclusão que se eles continuassem atacando o Estado, eles acabariam tendo problemas para fazer uma escalada. E de 2006 para frente, eles também começam a pensar em entrar no mercado da droga, né, no mercado do tráfico, que traz muito dinheiro.
a partir de 2009, 2010 mais ou menos, eles montam a Sintonia do Progresso, que é a sintonia só desse ponto. Então, antigamente, o PCC, como ele se financiava? Eram os caras filiados que faziam roubos e davam uma parte do dinheiro, ou as rifas que se faziam no sistema, que rifavam um carro, uma televisão, e todo mundo pagava um dinheiro, ou quando você era afiliado, você tinha que entrar desde R$35 até R$800, dependendo do seu poder econômico e da atividade que você exercia. Um ladrão, um batedor de carteira dava 35, um assaltante de banco dava 800. Tá? Com o tráfico, muda-se de patamar a forma de financiamento da organização criminosa, e aí começa a entrar uma série de dinheiro, muita grana, e essa grana já não dá mais para você guardar em um caixa. Você precisa redistribuir esse dinheiro no sistema legal, para que esse dinheiro seja lavado, e ao ser lavado você consiga, enfim, manter seus luxos, a organização funcionando, advogados e uma série de outras necessidades que uma organização criminosa tem. Por isso a gente chega no lance da lavagem de dinheiro, que é quando você exporta 4 ou 5 toneladas por mês, há levantamentos, Cláudio, de que a organização tem lucrado 5 bilhões por ano. Isso é muito dinheiro. Né? Isso é muita grana para você fazer lavagem. Então, obviamente que ele vai começar a aparecer em várias atividades. É bilhões, né? É 5 bi. É bi, né, cara? É muito bilhão, né? Bilhões, é muita grana, né? E os caras têm que esquentar tem que colocar esse dinheiro no sistema de alguma maneira, né? Cláudio, Perdão, e cocaína é commodity, tá? Cocaína é commodity. Ela é comprada e vendida pelo dólar. Ela tem uma regulação própria, e quanto mais você consegue se inserir, se infiltrar no poder e afrouxar fiscalização, essas coisas, melhorar estradas, você vai baixando também o preço da exportação.